Ao longo de uma sequência temporal prolongada, nossas perspectivas de continuidade minguam até atingirem a inexistência. Bem-vindo ao primeiro vídeo da série Destinos Horríveis. Nesse vídeo vamos relatar 4 histórias com destinos horríveis, cada um deles progressivamente mais horripilante que o anterior. Devo avisá-los que a história final contém um evento que é o mais próximo de um pesadelo real que eu já abordei nesse canal. Recomendo cautela. O Parque Nacional de Yellowstone, situado nos Estados Unidos, é mundialmente famoso por suas impressionantes características geotérmicas, incluindo as espetaculares fontes termais. Essas formações únicas são testemunhas da atividade vulcânica subterrânea que caracteriza a região. As fontes termais de Yellowstone são, muitas vezes, poços naturais de água quente provenientes das profundezas da Terra. O calor emanado do interior do planeta aquece essas águas subterrâneas, resultando em nascentes termais que variam em temperatura e coloração. O fenômeno se deve à presença de minerais, como sílica e calcário, que interagem com micro-organismos, criando uma paleta de cores única, que dá às águas cristalinas suas deslumbrantes tonalidades que vão do azul profundo ao vermelho intenso. As águas das fontes termais podem atingir temperaturas extremamente altas, muitas vezes próximas ou até mesmo acima do ponto de ebulição. Entrar em contato com essas águas pode resultar em queimaduras graves. A aparência calma da superfície muitas vezes não reflete sua temperatura. Em 20 de julho de 1981, o jovem de 24 anos de La Canada, chamado David Allen Kirwan, estava voltando de uma viagem que o levou ao norte da Califórnia e ao Canadá. Pelo caminho, ele passou pela área termal Fountain Pine Pots, situada no Parque de Yellowstone. Seu companheiro nessa aventura era Ronald Ratliff, um amigo inseparável, que trazia consigo Moose, seu amado cachorro que se tornaria involuntariamente o centro de uma tragédia. O caminhão avançava pela estrada que serpenteava o parque. Cada curva revelava um novo espetáculo geotérmico. Cores vibrantes e formas exóticas compunham o cenário surreal que se desenrolava diante deles. Os sons da natureza, misturados com o murmúrio distante das águas borbulhantes, ecoavam através do ar seco. O calor escaldante do vapor envolvia a localidade quando Kirwan, Ratliff e Moose estacionaram seu caminhão por volta do meio-dia. Assim que Ronald abriu a porta, Moose, o fiel companheiro de 4 patas, escapou do veículo. O cachorro, impulsionado por uma curiosidade incontrolável, ou talvez um instinto inconsciente, correu em direção à piscina Celestine e pulou em uma fonte termal cujas águas ferviam a temperaturas exorbitantes, que se aproximavam dos 100 graus Celsius. Os ganidos angustiantes de Moose, que agora lutava pela vida nas águas perigosas da piscina, imediatamente chamou a atenção de David, que correu desesperadamente para resgatar o cachorro de seu amigo. O dilema de salvar Moose levou Kirwan a um momento de decisão impulsiva, ignorando os apelos de espectadores alarmados que imploravam para que ele não entrasse na água. Ele avançou resolutamente para a piscina dizendo: "Como diabos não vou?" E em um gesto corajoso, Kirwan mergulhou de cabeça na fonte termal fervente, selando um destino terrível para si mesmo. Os espectadores, horrorizados, assistiam a cena se desenrolar. Ao alcançar o animal, Kirwan tentou erguê-lo, mas subitamente ele desapareceu sob as águas, soltando involuntariamente o cachorro. Nesse momento crítico, Ratliff, ignorando o perigo, entrou na parte rasa das águas ferventes para ajudar Kirwan, que já estava sucumbindo e sem forças. Mas o calor intenso cobrou seu preço, deixando Ratliff com queimaduras de 2º grau nos pés. Ratliff conseguiu puxar Kirwan para o deck, e enquanto aguardavam a ambulância, Kirwan ficava repetindo palavras carregadas de autorreflexão. Isso foi estúpido. Quão ruim eu sou. Foi realmente estúpido o que eu fiz. A situação de Kirwan era desoladora. Ele ficou cego e sua condição física era chocante. Quando um visitante do parque tentou ajudar removendo um de seus sapatos, a pele de Kirwan já estava em avançado estado de descamação e desprendeu-se junto com o calçado, expondo uma realidade ainda mais angustiante. As marcas visíveis de sofrimento eram apenas o começo. Kirwan, tragado por queimaduras de 3º grau que se espalhavam por 100% do seu corpo, incluindo a cabeça, encontrava-se em um estado extremamente crítico. Ele foi socorrido, mas apesar dos esforços médicos, ele morreu na manhã seguinte no hospital de Salt Lake City. Moose, o cachorro, morreu quase que instantaneamente ao entrar na água.
Um solitário explorador de cavernas amador chamado Sergei Kaziev tentou escalar uma caverna localizada na região separatista da Abcásia, na Geórgia. Essa não é uma caverna comum, com uma profundidade máxima de mergulho de 2,2 quilômetros. Muito frequentemente, essa caverna é considerada o sistema de cavernas naturais mais profundo do mundo, com um tempo médio de descida de mais de 8 dias. Muitos, na comunidade espeleológica, considerariam isso o Monte Everest da exploração de cavernas. Sergei Kaziev, apesar de ser amador, via a caverna como uma aventura e um desafio a ser superado. Infelizmente, ele embarcaria nessa jornada sozinho. Originário da cidade russa de Sochi, Sergei se despediu de sua esposa e filhos na manhã de 1º de novembro de 2020, sem dizer para onde estava indo. Seu destino era a perigosa caverna, conhecida por suas passagens estreitas, cachoeiras e enormes paredes de caverna. Sergei, considerado muito ativo e atlético, era um ávido alpinista, mas sua experiência em espeleologia era limitada, com apenas 2 expedições anteriores. Após localizar a entrada, ele separou seus pertences em 3 bolsas, pendurou uma corda dentro da caverna e desceu sem hesitar. Os primeiros 400 metros da caverna são traiçoeiros, com corredores estreitos, cachoeiras e paredes maciças. A primeira parada de Sergei foi no acampamento 380, onde descansou, comeu e planejou sua próxima descida. Ele continuou a explorar, chegando ao acampamento 600, onde decidiu ficar por uma semana. Usando capturas de tela do telefone e um mapa de papel rudimentar, ele desceu para as partes mais técnicas da caverna, onde a água se acumula e a temperatura cai drasticamente. Sergei alcançou uma impressionante descida de 1.100 metros sem o devido traje de mergulho, ficando encharcado e congelando em um ambiente sombrio. Esgotado e sem os suprimentos adequados, ele concluiu que esse seria o ponto final de sua jornada. Ao tentar retornar, Sergei percebeu a gravidade de não ter todo o equipamento necessário. Seja por esquecimento ou subestimação de sua importância, notavelmente ele havia trazido estribos apenas para as mãos, não para os pés. Um equipamento essencial para subidas em cordas. Sem as cordas, polias e estribos apropriados para subir novamente, combinados com a água gélida e a exaustão, Sergei encontrou-se preso dentro de uma das cavernas mais profundas do mundo. O ambiente escuro e silencioso testemunhou sua luta solitária e inevitável contra a natureza hostil da caverna. Sem ninguém por perto para ajudar, Sergei, ainda preso à corda, escolheu um canto isolado na caverna, se encolheu em posição fetal e, com o corpo encharcado e gelado, sucumbiu à hipotermia. Sabendo que ninguém intercederia por ele, seus últimos momentos foram provavelmente marcados por uma combinação de exaustão física, frio penetrante e uma sensação de absoluto desespero. Após alguns dias sem notícias dele, sua esposa o reportou como desaparecido. Mas, como não havia informado seu destino, ele permaneceu desaparecido por 9 meses. Em 4 de agosto de 2021, estudiosos encontraram seu corpo decomposto em posição fetal, ainda preso à corda que tentava usar para escapar. Uma equipe de resgate com 100 pessoas foi formada para resgatar o corpo de Sergei. Mas devido à altura e ao avançado estado de decomposição, seu corpo teria que ser cortado em pedaços. Sua esposa, notificada pela organização russa chamada Lisa Alert, deu permissão para que o corpo de seu marido fosse seccionado em pedaços e exumado, devido à dificuldade de recuperação na caverna. Utilizando ferramentas de corte adequadas, a equipe de resgate iniciou o procedimento com precisão cirúrgica. O objetivo era criar seções gerenciáveis do corpo de Sergei que pudessem ser erguidas com segurança através das passagens estreitas da caverna. Dessa forma, o corpo de Sergei foi recuperado e devolvido à sua família. Em uma pequena cidade chamada Manila, situada em Nova Gales do Sul, Austrália, cerca de 200 praticantes de parapente, incluindo Eva, uma parapenter profissional, se reuniram no início de 2007 para se prepararem para o Campeonato Mundial de Parapente, marcado para o próximo fim de semana. O tempo estava fechando, mas ainda assim Eva saltou com seu parapente. A emoção de Eva atingiu o auge quando ela alcançou os 150 metros no Monte Bora. Saltar de um penhasco com tal altitude gera correntes ascendentes, conhecidas como térmicas, proporcionando aos praticantes de parapente uma rara oportunidade de elevação que às vezes se torna perigosa. Em seu primeiro salto do penhasco, tudo parecia correr bem, ou pelo menos era assim que ela imaginava.
Por cerca de 1 hora, Eva desfrutou de uma experiência de voo livre, alheia ao vórtice em espiral que se formava nas proximidades. Em certo momento, ela começou a subir incontrolavelmente, e a equipe no solo mal podia acreditar no que estava testemunhando. Eva estava sendo arrastada pela tempestade, elevando-se em direção a um céu cada vez mais escuro. Desamparada, ela viu-se em um estado de descontrole por quase 15 minutos, transitando de uma altitude de aproximadamente 760 metros para uma surpreendente marca de cerca de 9.750 metros. Nessa elevada altitude, o ar congelou, resultando em queimaduras dolorosas em suas mãos e pés. Nesse ponto crítico, Eva já havia perdido completamente a consciência devido à falta de oxigênio. É praticamente inimaginável compreender a experiência de estar em uma altitude tão elevada, especialmente enfrentando temperaturas de menos 50 graus. À medida que Eva continuava a ascender no céu escuro, raios e granizos violentamente atingiam o parapente. Em um curto intervalo de 15 minutos, ela alcançou uma altitude superior àquela habitualmente usada por muitas aeronaves comerciais de passageiros. Para se ter uma ideia, ela estava a 1.000 metros acima do pico mais alto do Monte Everest, o ponto mais alto da Terra. A parte difícil ainda não havia terminado. Embora sua equipe no solo estivesse ciente da tempestade, Eva ainda estava presa a centenas de metros de altura. Ela considerava saltar do parapente e acionar o paraquedas reserva. Porém, ele não é projetado para velocidades de queda livre, e sendo um modelo redondo padrão, ela não teria controle sobre ele. Gelo começou a se formar em seus óculos de sol e instrumentos. Seu capacete, vestimentas e luvas eram inadequados para suportar as temperaturas gélidas. Além disso, a altitude alcançada é absolutamente incomum para a exposição humana. Devido ao ar rarefeito, a respiração de Eva tornou-se impossível e ela desmaiou. Nessa etapa, Eva enfrenta relâmpagos e ventos fortes. Seu corpo é duramente atingido por pedras de granizo do tamanho de laranjas, causando contusões. Ela atinge uma notável altitude que supera o recorde anterior de altitude de sobrevivência para qualquer piloto de parapente. Algum tempo depois, Eva retornou à consciência. Apesar dela permanecer consciente e lúcida naquele momento crítico, havia pouco que ela poderia fazer para escapar com segurança da situação aterrorizante. Depois de uma jornada angustiante, a Parapenter finalmente pousou. Por um tempo, ela permaneceu deitada no chão, aproveitando o momento. Eva estava com tanto frio e tão cansada que simplesmente se enrolou no chão para tentar se aquecer. Felizmente, a equipe chegou rapidamente ao local de pouso usando o dispositivo GPS que ela tinha em mãos, permitindo que permanecessem conectados com seu equipamento de monitoramento avançado. E naturalmente, ela foi levada diretamente para o hospital. Por algum milagre, Eva sofreu apenas alguns hematomas. Apesar de Eva ter desmaiado, provavelmente foi isso que a salvou. O desmaio desacelera o metabolismo do corpo, reduzindo a necessidade de oxigênio para a sobrevivência. Em essência, enquanto desmaiada, Eva não demandava a quantidade usual de oxigênio, possibilitando sobreviver em uma altitude elevada, onde a oferta de oxigênio era mínima. Na quarta-feira, 17 de agosto de 2005, um grupo de 5 amigos saiu para jantar e acabou discutindo sobre uma caverna secreta no lado da montanha Y, em Provo, Utah. Essa montanha ficava próxima ao campus de onde eles estudavam. Então, muitos estudantes locais conheciam a existência da caverna. 2 jovens espeleólogos haviam mapeado completamente a caverna Gollum apenas um ano antes. À primeira vista, ela não parecia muito hospitaleira. Envolta por 1 metro de água e apenas 1,20 metro de altura. Aqueles que entravam precisavam se abaixar para percorrer os 30 metros do túnel da entrada em um riacho raso. Para a maioria dos caminhantes, isso não seria uma ideia divertida. Mas para aqueles que conheciam a caverna secreta, o desafio poderia ser tentador. A parte secreta da caverna exigia que você se abaixasse por um buraco cheio de água, de 45 por 60 centímetros no chão. Mesmo para aqueles que sabiam o que havia do outro lado, esse momento desafiador podia intimidar até os exploradores mais destemidos. Naquela noite, o grupo decidiu se testar nessa caverna escura e pouco convidativa. Já era quase 2 da manhã quando os jovens chegaram na área da caverna. Eles passaram algum tempo sentados do lado de fora, antes de adentrarem a caverna. Jennifer Gilbert já tinha passado pelo túnel aquático antes, então ela assegurou aos outros que conseguiriam prender a respiração e nadar os 4,5 metros até a outra extremidade da caverna lá dentro. Apesar de ter ficado hipotérmica e desmaiado em sua experiência anterior, ela ainda estava animada para mostrar esse lugar secreto aos amigos.
Blake Donner, Scott MacDonald e Ariel Singer concordaram em tentar. Um quinto amigo, Joseph Ferguson, decidiu esperar do lado de fora até que eles voltassem. Com apenas uma lanterna, os 4 seguiram para a pequena abertura no chão da caverna. Eram agora 4h30 da manhã e estava completamente escuro do lado de fora. Um por um, eles reuniram coragem para se abaixar no estreito corredor cheio de água fria. Jennifer foi a primeira, pois era a única que já tinha estado lá antes. Eles observaram sua cabeça desaparecer sob a água, causando uma pequena ondulação quando ela se moveu para o outro lado. A passagem secreta do túnel aquático tinha apenas 2 metros de largura e 4,5 metros de altura. Um por um, Blake, Scott e Ariel seguiram na direção indicada por Jennifer. Havia uma corda presa a uma rocha na caverna principal, que passava pelo túnel subaquático e estava amarrada a uma peça de madeira na caverna interna. Com um espaço tão pequeno do túnel, uma corda não parecia ser necessária para voltar ao buraco da entrada. Parecia impossível se perder. Infelizmente, essa não foi a realidade. Brian, um espeleólogo anterior, relatou que, em uma experiência na mesma caverna, em seu retorno, ele ultrapassou o buraco de saída e atingiu um beco sem saída, cerca de 1,20 m após o buraco. Em um momento frenético, percebeu que uma parede de rocha o cercava. Desesperadamente, ele empurrou para trás, agarrando o teto até chegar ao buraco. O tempo extra que isso levou o fez ter certeza de que isso resultaria em morte. Ele foi extremamente sortudo por encontrar o buraco apenas 1 segundo antes de respirar água. Naquele dia, todos os 4 fizeram a curta natação até a pequena caverna a apenas 4,5 metros de distância. Havia espaço para eles ficarem de pé e se moverem um pouco. A caverna, após a passagem secreta, tinha cerca de 2,5 metros de altura, com um pico no centro de cerca de 2,7 metros. Isso deixava cerca de 1 metro de espaço acima da água. Às 4h02, possivelmente nervosos e sem fôlego, com os corações acelerados pela adrenalina, eles experimentaram certo alívio assim que seus rostos romperam a superfície da água do outro lado. Lamentavelmente, o ar que preenchia esse confinado espaço era sem dúvida insalubre. No contexto de espeleologia, o termo ar ruim abrange qualquer atmosfera que não contenha os habituais 21% de oxigênio e 79% de nitrogênio, com traços de outros gases em proporções insignificantes. Devido à estagnação da caverna e ao bloqueio da fonte de água, a probabilidade de acúmulo de dióxido de carbono era considerável, originada por diversas causas. Conforme os estudantes passavam tempo na câmara interna, o oxigênio era gradativamente consumido, resultando no acúmulo de dióxido de carbono. Além disso, havia indícios de velas acesas no interior, o que, por sua vez, teria diminuído ainda mais a disponibilidade de oxigênio. Com a ausência de circulação de ar, o dióxido de carbono teria se acumulado na altura da água ao longo do tempo. Mesmo que os estudantes tenham permanecido apenas por alguns minutos, a redução de sua capacidade de pensar, mover-se e respirar tornaria o retorno uma empreitada perigosa. Assim que adentraram a caverna, eles podem ter percebido rapidamente a dificuldade em respirar e a urgência de retornar. Contudo, devido às dimensões reduzidas do buraco de entrada, apenas uma pessoa por vez conseguia atravessar o estreito túnel e içar-se para fora do buraco de saída. Jennifer foi a primeira a submergir. Porém, incapaz de encontrar a saída antes de ficar sem ar, provavelmente enfrentou uma luta pela vida. Enquanto isso, os outros 3, no breu total, estavam agora expostos ao ar sufocante da caverna interna. A próxima na ordem, Ariel, enfrentaria um aumento significativo na taxa de respiração em um ambiente com 2 ou 3% de dióxido de carbono. Nadando rápido, impulsionada por sua última reserva de energia, ela buscava desesperadamente a abertura, possivelmente sem perceber completamente a crítica situação de Jennifer, que provavelmente já estava morta e obstruindo o caminho. Blake e Scott, após respirarem o ar impróprio por vários minutos adicionais, começariam a sentir os efeitos dos níveis reduzidos de oxigênio, maior concentração de dióxido de carbono e o pânico associado a um ambiente desconfortável para a respiração. A agonia prolongada continuaria para o último explorador que, no escuro da caverna interna, provavelmente ansiava por escapar permanentemente desse lugar opressivo. Com base nas evidências do local, as autópsias confirmaram o afogamento como a causa da morte. É desafiador conceber a ideia de 4 jovens adultos saudáveis no auge de suas vidas se afogando em um trecho de meros 4,5 metros. Após a recuperação dos corpos, a entrada da caverna foi preenchida com concreto para evitar que espeleólogos adentrassem e, assim, prevenir possíveis perdas de vidas.
Se você chegou até aqui, obrigado por me assistir. Você vai encontrar mais vídeos da série Destinos Horríveis na nossa playlist. Espero ver você no próximo vídeo.